Romanos 8, por favor. Mantenha-se em pé, por favor, é uma leitura breve. Pedro, eu vou pedir uma gentileza a você para, à medida que eu for pregando, você vai entender que alguns versos eu vou usar na versão que o nosso irmão, o pastor, esqueci o nome dele que veio na conferência, Leandro Peixoto, usou o NVT. Eu imprimi aqui, mas o irmão possa estar aí linkado aí com alguns textos que eu vou usar, tá bom? Romanos 8 eu vou ler na versão que a gente usa, mas depois eu quero usar no decorrer aqui. Diz assim, do 5 ao 17. Por quê? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, leia, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, nós somos devedores. Somos devedores, mas não a carne, como que constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, filho de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Louvamos a Ti pela palavra lida. E essa pequena reflexão antes de sairmos daqui abençoa cada coração em nome do Senhor. Ocupe o seu lugar. Me dê a sua atenção rapidamente. Novamente não falei a Pedro o tema. Eu sempre procuro escolher um tema, porque mesmo eles me procuram depois, e devem procurar os pastores também, para dizer qual o tema da mensagem sugerida, para que eles possam colocar também lá no site da igreja, porque fica mais fácil, né? Por temas. Não que a gente trabalhe mensagens temáticas, mas o tema é só para nortear o caminho, para a gente saber por onde a gente vai e aonde a gente quer chegar. O tema dessa mensagem que eu mudei, mas eu vou explicar a razão de ter mudado. Agora, ela está em mentes controladas pelo Espírito. Diga comigo, mentes controladas pelo Espírito. Meia dúzia de 4 falaram, mas meia dúzia de 150 vão dizer bem forte. Mentes controladas pelo Espírito, vidas livres e transformadas para viver em vitória. Esse é o tema dessa noite para a gente pensar. Mentes controladas pelo Espírito, vidas livres e transformadas para viver em vitória. Quando eu escolhi falar sobre esse tema, inicialmente eu não iria estabelecer quem ou o que são os controladores, ou podem ser em potencial os controladores da mente, carne ou espírito. Inicialmente eu não havia estabelecido quem ou o que, mas depois eu acabei mudando por uma razão e eu vou explicar. O tema seria até mesmo
uma linguagem, uma frase ambígua, porque uma frase ambígua é uma frase com duplo entendimento, é uma frase que você entende ela de uma forma e outros entendem de outra. Nós podemos levar para uma outra forma de entendimento. O tema seria mentes controladas, vidas transformadas. Mas a pergunta é: mentes controladas por quê ou por quem? Vidas transformadas por quê ou por quem? Mas eu escolhi mas no decorrer dos dias aí, falar basicamente sobre mentes controladas pelo Espírito, vidas livres e transformadas para viver em vitória. Eu usaria esse tema por uma razão. E a razão é porque pessoas dirigidas pela carne ou pelo Espírito estarão seguindo ou seguirão exatamente o caminho que cada um deles orientar, quer o Espírito, quer a carne. Pessoas guiadas pelo Espírito vão seguir exatamente o caminho do Espírito. Pessoas guiadas e controladas pela carne vão seguir exatamente o caminho da carne. Ou seja, irmãos, cada um tem a sua respectiva estrada. A carne tem uma estrada, o Espírito tem uma estrada, e respectivamente a carne e o Espírito têm um destino, têm um resultado final, onde cada um vai precisar se contentar com esse destino. Parece-me que Paulo quer trazer essa ideia no versículo 6, quando ele mostra que aquilo ou aquele que controla um indivíduo tem o poder sobre o seu resultado final e sobre o seu destino. Na versão NVT, que o Pedro vai nos ajudar colocando, ele vai dizer: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Ou seja, Paulo está dizendo, para nos ensinando aqui, que aquilo ou aquele que controla a vida do indivíduo, que controla a vida do ser humano, vai levá-lo a um destino final, vai conduzi-lo a um resultado final da sua vida. Se é a carne, ele vai conduzir esse indivíduo à morte. Aí ele completa o texto dizendo: mas se permitir que o Espírito controle a mente, o resultado é vida e paz. Está ali? NVT 5:8, tá bom, Pedro? Depois a gente vai seguindo. O que Paulo nos mostra então é que viver controlado pela natureza humana certamente vai caracterizar uma atitude incrédula. E Paulo não está aqui distinguindo crente de incrédulo no texto, não. Ele está simplesmente dizendo o resultado da vida de uma pessoa sem Cristo e o resultado da vida de uma pessoa com Cristo. Ele não está fazendo distinção aqui na igreja que tem crente carnal e crente, mesmo porque, irmãos, mesmo muitos crentes, eles estão mesmo uma pessoa sendo muito crente, ela está passiva em algum momento, dá lugar a evasão à carne, e isso resultar em morte para a sua vida, e isso resultar numa consequência ruim para a sua vida. Então o que Paulo nos mostra é que viver controlado pela natureza humana, pelo homem interior, pela mente humana, isso vai caracterizar uma atitude incrédula que vai configurar inimizade com Deus. É isso que a gente leu. De outra forma, viver controlado pelo Espírito vai resultar em uma vida de paz, principalmente com Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados com Deus, temos paz. Ou, sendo, pois, justificados em Cristo, temos o quê? Paz com Deus. Então uma pessoa que é controlada pelo Espírito, ela tem um resultado na sua vida de encontro de paz, na sua vida, principalmente com Deus. E talvez a pergunta que muitos possam estar se fazendo é: como saber quem me controla? A pergunta talvez que possa nortear a mente de algumas pessoas é: quem pode estar no controle? Ou quem está no controle? Paulo deixa isso no versículo 7 um pouco claro e responde um pouquinho essa pergunta aqui no versículo 7, mostrando que a obediência é a linha que define. A obediência é a linha que vai definir, que vai responder a resposta, vai responder a pergunta da pessoa que diz: quem é que me controla? Quem é o norteador da minha vida? Exatamente, a obediência é a linha que define, é o centro que vai definir a pessoa que tem um controle do Espírito ou tem um controle da carne e da natureza humana. É na obediência, porque a natureza humana, o homem natural não obedece, não quer obedecer
a Deus, não se debruça diante da lei divina, ele não aceita a lei de Deus como primordial para a sua vida, como essencial para a sua vida e para a salvação da sua vida. Mas o homem controlado pelo Espírito, ele está em obediência à lei de Deus, porque ele entende que na lei de Deus há salvação, que em Cristo, com a morte de Cristo, com a sujeição à palavra de Deus, eu entendo que Cristo morreu por mim, e eu tendo essa fé em mim, em Cristo, eu estou salvo para a glória de Deus. A pergunta então é respondida no versículo 7, pois a mentalidade, novamente Pedro, por gentileza, coloque para a gente, olha o que diz o verso 7, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Como é que eu vou responder? Quem me controla? É só a gente olhar pelo prisma da obediência. O que define é a obediência. O homem que não se submete, ele não é controlado pelo Espírito de Deus. Ele não é guiado pelo Espírito de Deus. Mas o homem que entende, que se submete à verdade e à lei de Deus, este homem tem o Espírito de Deus. O que habita nele é de fato o Espírito de Deus. E ele conclui dizendo, ele nunca obedeceu às leis e nunca obedecerá. Ou seja, está intrínseco neste homem, está arraigado na natureza desse homem viver na carne. Ele não obedece e nunca obedecerá. O que Paulo está dizendo então, irmãos? O que Paulo está nos ensinando e dizendo é que o indivíduo que se rebela contra Deus e continua se recusando a sujeitar-se à lei de Deus está em guerra. E a expressão guerra aqui, de fato, é algo que a gente precisa pensar com muito cuidado. Porque uma vez que eu não me submeto, e ao mesmo tempo que eu não me submeto, eu recuso, rejeito, eu entro em guerra. Eu não tenho mais paz com Deus. O que Paulo está então dizendo, nos ensinando é isso, que o indivíduo que se rebela contra Deus e que continua recusando-se a sujeitar-se à lei de Deus, está em guerra contra Deus e mais, nunca terá paz. Diga comigo, nunca terá paz. Aonde Paulo vai lembrar disso? Para onde Paulo está olhando para dizer isso aos irmãos de Roma? Para Isaías 48. Quando Isaías vai profetizar contra a rebeldia do povo, quando Isaías vai profetizar que Deus fez tanto pelo povo, Isaías vai dizer que Deus fez tantos milagres e fez tantos prodígios pelo povo, e o povo se recusou a aceitar, e no final ele vai dizer, para os perversos, todavia, não tem paz. Para os perversos, para os que rejeitam, para os que não aceitam, para os que não se submetem, para os que recusam a graça de Deus, não haverá paz. É exatamente isso que Paulo está tentando dizer aqui para os irmãos, e nesta noite eu estou tentando falar aqui para os irmãos. Desse perigo de entrar em guerra contra a graça de Deus, contra a lei de Deus, contra o convite de Deus, contra o amor de Deus. Em suma, nossa vida vai seguir um caminho, irmãos, orientado por aquilo que nos controla. Nossa vida vai seguir um caminho controlado, orientado por aquilo que nos guia, que nos norteia, quer seja a carne, quer seja o espírito. E aquilo que nos controla tem total ingerência sobre o nosso futuro. Não tem só ingerência sobre o futuro da gente, mas tem ingerência sobre a paz da nossa vida. Vidas sem paz são vidas controladas pela carne, pela natureza humana. Isso não configura que aqueles que são controlados por Deus, que são guiados pelo Espírito, têm paz e não têm problema. Não, irmãos, nós temos paz, temos problemas, vivemos em luta, mas temos o Espírito em nós que nos ajuda e nos fortalece em meio a tudo isso. É isso que então Paulo está tentando nos mostrar, que ele gera uma ingerência, tem uma ingerência sobre o nosso futuro, sobre a paz e sobre a vitória que nós temos todos os dias à nossa frente para conquistar. Diferente, irmãos, de quem vive em rebelião com Deus, diferente deste homem que vive em guerra com Deus, diferente desse homem que não obedece e nunca obedecerá, diferente desse homem que tem o seu futuro, que tem a sua paz governada e controlada pelo espírito da carne, pela natureza humana, diferente de quem vive em rebelião com Deus. O indivíduo
que está em Cristo, que vive em Cristo, que tem comunhão com Cristo, não está mais em guerra contra Deus. Ele não mais guerreia contra Deus, não é mais controlado pela natureza humana e não é inimigo de Deus, mas esse indivíduo, diga comigo, vive em vitória. Pode melhorar isso? Esse indivíduo vive em vitória como verdadeiros filhos de Deus. Diferente dos que guerreiam, dos que se recusam, dos que rejeitam, o indivíduo que se submete, que agora é controlado não pela natureza humana, mas pelo próprio Espírito de Deus. Esse homem agora vive como um filho de Deus, o poder do pecado, o poder que governa o homem, o poder que escraviza o homem, que o leva a ser inimigo de Deus e guerrear contra Deus. O poder do pecado não tem mais domínio sobre ele, porque ele é um filho, porque ele agora é filho de Deus. Ele agora é controlado por Deus, ele agora é controlado pelo Espírito. E como filhos, quantos filhos de Deus eu tenho aqui? Quantos filhos de Deus eu tenho aqui pela fé? Como filhos, irmãos, não carregamos as dívidas de culpa. Como filhos, eu não tenho uma mochila que eu carrego dívidas de vida ou da vida de culpa e do pecado que um dia eu cometi. Como filho de Deus, agora eu não tenho mais obrigação nenhuma em olhar para trás e dizer o quanto o pecado e como o pecado fez mal a mim. O pecado é uma divisão entre o homem e Deus, é uma separação, é um muro entre o homem e Deus. E como filhos de Deus, não carregamos as dívidas da vida, de culpa e de pecado que cometemos. E mais, se pelo Espírito ou se pelo poder do Espírito andamos com Ele, sempre iremos mortificar os feitos do corpo pelo poder dEle, agora habitando em nós, não como homens carnais, mas homens controlados pelo próprio Deus, homens controlados pelo próprio Espírito de Deus. Quando andamos nele, nós andamos mortificando os feitos do corpo, nós andamos esmurrando a nossa própria carne, sangrando a nossa própria vida, para que o pecado não mais reine em nós, não mais nos domine, não mais nos escravize e nos afaste de Deus, pelo poder do Espírito. Não temos nenhuma obrigação, como filhos, nenhuma obrigação e nenhuma conta aberta quanto ao velho homem. Eu não tenho nenhuma conta para acertar com o meu passado, porque a conta já foi acertada. Diga comigo, a conta já foi acertada. Eu não tenho mais uma conta para acertar, eu não tenho mais que procurar um culto para dizer assim, culto de quebra de maldição, porque a quebra de maldição ocorreu quando Cristo morreu por mim. Eu não tenho mais uma conta a ser paga, porque Ele pagou a conta por todos nós, por mim e por você, irmãos. Não temos que acertar as contas do passado, não temos que acertar as contas com os pecados que ficaram lá atrás. Cristo já acertou tudo isso. É como Ele vai dizer lá no versículo 12 do próprio capítulo 8, Ele vai dizer assim: assim, pois, irmãos, o que Ele diz? Somos devedores, não a carne. Paulo está dizendo, nós não temos mais obrigação em ficarmos constrangidos com os pecados que lá atrás nós cometemos. Por quê? Porque agora nós temos o Espírito que habita em nós. Nós não temos obrigação de ficarmos olhando e falar, tenho que acertar as contas com o meu passado. Cristo já acertou conta por você. Uma vez que você agora é filho de Deus, uma vez que agora você está em Cristo, que você anda com Ele, que você é controlado pelo Espírito, que você agora sofre a ingerência do Espírito, não da carne e não do espírito deste mundo. Para isso, para essa verdade encaixar no coração, Paulo dá dois fortes motivos para a gente viver como filho em vitória, sem que o pecado e o mundo e os pecados lá de trás possam querer nos fazer lembrar deles e nos cobrar de que a gente tem que voltar lá. Primeiro motivo que ele nos dá é que nós temos o Espírito. Para andar em vitória, Paulo coloca o motivo mais célebre, mais lindo. Ele diz, vocês têm o Espírito. Diga para alguém que está do teu lado, com muita certeza, você tem o Espírito. Por isso você pode andar em vitória. Por isso nós podemos, olhe para mim, por isso que eu posso andar como filho de Deus. Sirico, é por isso que eu posso ter a certeza de falar,
a minha morada eterna é o céu. Quantos podem levantar a mão direita e dizer isso com convicção? A minha morada eterna é o céu. O meu resultado final da vida não é aqui, irmãos. O resultado final da minha vida é o céu de glória com o meu Senhor e Salvador, porque agora eu tenho o Espírito. Eu não estou mais em guerra contra Deus. Eu não me rebelei contra a lei de Deus, pelo contrário, eu me sujeitei ao amor de Deus, à graça de Deus. O Espírito me conduziu, me revelou a Cristo. O Espírito disse: você é um pecador miserável. Eu disse: eu sou mesmo. E Ele me conduziu a esta graça. Ele me conduziu a isto. E uma vez agora que eu reconheço isso e entendo isso, o Espírito passa a habitar em mim. Eu tenho Espírito. O motivo que Paulo então dá para que vivamos em vitória, como filhos de Deus, irmãos, nós podemos viver uma vida em vitória em meio a um mundo que só fala de morte, de destruição, de derrota. Precisamos andar como filhos. E é muito interessante. Lá no bairro em que eu morei a minha infância toda, eu não posso falar o nome do irmão, da pessoa, porque é um termo pejorativo para o atual momento da nossa vida, da nossa sociedade. Se eu falar o nome desse irmão na frente dele, lá no bairro da minha família, ele vai rir, vai me pegar pela cintura, vai me levantar, vai me abraçar, vai me beijar, e fala: que saudade, Tavinho. Só me chamava de Tavinho, filhinho de mamãe, porque eu era o único filho do meu pai, homem, e o restante era tudo mulher. E esse rapaz, ele é adotivo. Ele tinha 3 irmãos e 2 irmãs. O pai dele tem memória, aquele homem educado. Ele adotou esse rapaz. E uma vez ele, com a nossa família, ele foi apresentar os filhos. Acreditem, o primeiro filho que ele quis apresentar não foi o seu primogênito, não foi a sua primogênita, foi o seu filho adotivo. Ele disse: eu quero apresentar para vocês o meu filho. Este aqui é o filho mais importante que eu tenho. Esse aqui é o filho que eu tenho mais apreço por ele. Aí todos os outros olham: quieto, eu tenho muito apreço por ele, porque esse aqui é o meu filho do amor. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você que não pode ser mãe, você que não pode gerar um filho, a adoção é a imagem mais próxima que nós temos do amor de Deus. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Bobo, você foi adotado. Você foi adotado. Adoção é o termo mais lindo, é a imagem mais linda de Deus que a gente pode usar aqui nessa terra, quando a gente não pode ter um filho gerado por nós, mas poder pegar uma criança e trazê-la para o nosso seio familiar e dizer: este é meu filho do coração. É a imagem mais próxima que a gente tem daquilo que Deus fez por cada um de nós, porque Ele nos adotou. Ele nos trouxe, mesmo nós não sendo filhos, e nos tornou filhos, porque nós cremos no seu Filho. Nós temos o Filho agora. Irmãos, e como filhos podemos andar em vitória. Diga: eu posso andar em vitória. E este rapaz, como filho adotivo, andava e vivia como qualquer um dos filhos daquele homem, comendo do melhor, vestindo do melhor, estudando aonde podia estudar os outros irmãos. Por quê? Porque aquele rapaz era filho, e nós, como filhos de Deus, podemos da mesma forma andar em vitória. Não andar prostrados, não andar devendo ao passado, com sentimento de culpa do passado, mas podemos andar como filho de Deus, dizer: o meu Deus me resgatou do império das trevas. Em Cristo eu sou seu filho. Primeiro motivo que ele dá é que nós temos o Espírito. Versículos 9 ao 11, para a gente ganhar tempo, meu tempo já estourou. Essa é a maior prova da minha filiação e da sua filiação, irmãos. O Espírito dentro de mim
A maior prova da minha filiação é que Ele me deu o Espírito, e Ele agora dentro de mim testemunha que eu sou filho de Deus. Olha o que diz o versículo 16, por favor. O Espírito, leia, o próprio Espírito testifica como nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos deu o Espírito, e esse Espírito agora está dizendo assim: vocês são filhos de Deus, eu posso andar em vitória, eu posso andar. E essa verdade do versículo 16 traz um consolo muito grande para a sua vida e para a minha vida. E o primeiro consolo que é que não há, irmãos, nenhuma chance. Não existe chance alguma de, como filho de Deus, eu passar por algum sofrimento na minha vida, eu enfrentar algum sofrimento da minha vida sem a companhia dele comigo. Você já viu um pai deixar um filho sozinho? Você já viu um pai, um verdadeiro pai, dizer ao filho: se vira, caminha sozinho? O verdadeiro pai, o pai amoroso, o pai zeloso, o pai cuidadoso, o pai de amor, pega no braço do filho, pega na mão do filho e da filha e vai com ele. Irmãos, isso é consolador para nós. Quando a gente lê o versículo 17, ora, se somos filhos, estamos também herdeiros, co-herdeiros em Cristo, se com Ele sofremos. Significa, irmãos, que não há um motivo, não há nenhuma possibilidade, nenhuma chance de que quando passarmos como filhos, de como passarmos pelos sofrimentos da vida, Ele passe distante de nós, senão conosco, ao nosso lado, todos os dias, consolando-nos e nos fortalecendo para seguirmos em frente. E seja qual for o nível desse sofrimento, seja qual for o nível dessa luta, há uma glória bem maior revelada a nós, filhos, que Ele promete a todos nós. Então, meu irmão, o meu consolo e o seu consolo é que Ele passa conosco, e no final de tudo isso, Ele vai revelar algo muito maior para a minha e para a sua vida. Eu concluo. O segundo motivo que Paulo dá para a gente viver em vitória como filhos de Deus: não ande lamentando na sua vida. Não ande dizendo assim: eu sou um perdedor, sou um miserável, eu sou um derrotado, o ano está acabando, não consegui fazer nada, não prosperei, tranquei matrícula na faculdade, meu relacionamento amoroso deu ruim. Diga isso não. Nós somos filhos de Deus e podemos andar em vitória. Nós temos o Espírito em nós que nos consola e sofre conosco, chora conosco, nos ergue, nos levanta, nos abençoa. Mas não só temos, Paulo vai dizer que como filhos nós pertencemos ou somos do Espírito. Diga comigo: eu pertenço ao Espírito. Versículo 12 ao 17 ele vai dizer isso claramente. Mas então, irmãos, basta ter o Espírito? Não. Não basta ter o Espírito, eu preciso pertencer a Ele. Não basta eu dizer que Ele habita em mim, Ele tem que governar a minha vida, eu tenho que pertencer a Ele. Eu tenho que pertencer ao Espírito, e só a Ele, porque só Ele pode compartilhar a vida que Cristo preparou e disponibilizou para mim. Só Ele vai conduzir o Otávio, vai conduzir a Regina e o Kleber para uma vida que Cristo reservou para você. E diga comigo: a vida em Cristo é uma vida abundante. A vida em Cristo que Ele vai nos conduzir é uma vida abundante, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, de gozo. Ao invés de uma vida de tristeza, nós pertencemos a Ele e Ele guia a nossa vida e compartilha a vida de Cristo abundante em nós. E uma vez que pertencemos ao Espírito, não temos mais parte com a vida passada. Uma vez que eu pertenço a Cristo, eu não vivo constrangido, como se eu devo pagar alguma coisa à minha velha vida, à minha carne. A nossa obrigação não é mais com isso. A minha obrigação agora é com o Espírito Santo que me revelou a Jesus. A minha obrigação agora é viver em santidade a um Cristo, ao Espírito que me revelou a graça de Deus e que me fez entender que existe uma vida além desta vida, que é a vida preparada por Cristo a todos que creem nele, que isso é a vida eterna. Minha obrigação, irmãos, a nossa obrigação é com o Espírito que nos capacita a andar em obediência. Eu preciso agora andar em obediência, e minha obrigação como filho de Deus, para andar em vitória, eu preciso cada dia andar em santidade. E por sermos dele,
e pertencermos a Ele, temos nossas mentes agora controladas. Já que eu pertenço a Ele, já que a minha vida é Ele, eu não devo nada à minha carne, não ando constrangido, tendo que pagar e acertar as minhas contas com o passado, porque Ele morreu por mim, Ele já pagou a conta, uma vez que agora a natureza humana não me domina, não me controla, mas sim a natureza divina, o próprio Espírito. A minha mente agora é controlada por Ele, e agora nele eu vivo vida livre. Eu vivo uma vida livre da condenação, é o que Romanos 8 vai falar. Eu vivo longe, livre da condenação da morte, porque nenhuma condenação há mais. Eu vivo longe da condenação do medo, por quê? Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vivo sem medo do meu futuro, por quê? Porque o meu futuro está reservado pelo Senhor. Eu ando agora uma vida livre, eu tenho uma vida transformada, para quê? Para que eu possa andar vida vitoriosa a cada dia. Vou sofrer? Sim, mas eu tenho o Espírito. Eu vou lutar? Sim, porque eu pertenço ao Espírito, e uma vez que eu pertenço ao Espírito, esse Espírito vai lutar por mim, esse Espírito vai me santificar. Quando as tentações chegarem, Ele santifica a minha vida, Ele liga o sinal de alerta ao meu coração. Irmãos, para que possamos viver vidas transformadas, precisamos ser controlados pelo Espírito de Deus. Que nesta noite, você saia do estado de ser um rebelde, que está em guerra contra Deus, e entenda que ser controlado pelo Espírito dele é viver uma vida abundante, passando pelo que passamos na vida, na terra, mas vivendo vidas abundantes. Que Deus te abençoe abundantemente, e que nessa noite você opte em se submeter à palavra de Deus e a Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos, ou melhor, mude de posição. Nós já vamos orar para finalizarmos também. Os irmãos da música, eles vão cantar, mas a gente já vai sair. Queria que você desse a mão a essa pessoa. Quantas pessoas, irmãos, vivem uma vida controlada pela sua própria natureza. Quantas pessoas hoje se recusam a aceitarem um convite da graça de Deus, estão em guerra com Deus, não têm vida de paz. Mas como evangelista eu faço um apelo a você hoje: não aceitar a Jesus, não é isso, mas reconheça que nele tem a verdadeira vida. Só em Cristo há a verdadeira vida e paz. Nosso Deus e Pai, temos o Teu Espírito, pertencemos a Ti, somos guiados pelo Senhor, temos a maior bênção que um homem pode receber na sua vida, que é a presença do Deus em sua própria vida. E por isso, Senhor, nesta noite, continua nos controlando, nos guiando, governando a nossa vida. Mas o meu pedido, o meu desejo, é que aqueles que ainda se recusam, aqueles que ainda se recusam, que ainda se rebelam e rejeitam a Tua doce voz, possa confessar o Senhor, como nós cantamos, todo ser confessará, que eles possam confessar que Tu és o Cristo, o Senhor, e o Espírito possa neles habitar, guiar suas vidas, conduzi-los em santidade e uma vida vitoriosa, cheia de paz. Por isso, nesta noite nós pedimos: abençoa Teu povo, abençoa aqueles que reconhecem a Tua grandeza, reconheceram a obra maravilhosa do Senhor, e que nesta noite saiamos daqui certos de que não há uma chance sequer de um homem que um dia se submeteu a Cristo e entregou a sua vida a Ele, e que agora tem o Espírito, e o Espírito governa a sua vida. Não há uma chance desse homem passar por quaisquer que sejam as lutas sozinhos. Senhor, abençoa Teu povo, leva-os em paz, dá-nos uma semana de vitória como filhos, eu te peço, em nome de Jesus, amém.